Deus é o seu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Confie nele, ele sabe o que faz. Segundo Samuel 12. Mas o Eterno não se agradou do comportamento de Davi, por isso enviou Natã, que contou essa história ao rei. Havia 2 homens numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico tinha um enorme rebanho de ovelhas e bois e o pobre apenas uma cordeirinha, que tinha comprado e criado. Ela cresceu com ele e seus filhos como um membro da família. Ela comia do prato dele, bebia do seu copo e dormia em sua cama. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante apareceu na casa do rico. Ele era muito avarento e, não querendo matar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para alimentar o visitante, pegou a cordeirinha do pobre, preparou a refeição com ela e ofereceu ao seu hóspede. Davi ficou furioso, disse a Natã: assim como vive o Eterno, o homem que fez isso tem de morrer e deve pagar 4 vezes o valor da cordeirinha, por causa do seu crime e da sua avareza. Natã respondeu: você é este homem, e o Eterno, Deus de Israel, manda dizer: eu ungi você rei sobre Israel, eu livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e a filha de seu senhor, e outras mulheres que podia ter em seus braços. Dei Israel e Judá a você. E como se não bastasse, daria a você muito mais. Então, por que você desprezou a palavra do Eterno, cometendo tamanho erro? Você assassinou Urias, o Hitita, e tomou a mulher dele. Pior, você o matou com a espada dos amonitas. Agora, já que você desprezou o Eterno e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher, sua família irá conviver sempre com morte e assassinato. É o Eterno quem está dizendo: a sua desgraça virá da sua família. Tomarei as suas mulheres à sua vista e as entregarei a seu amigo, e ele se deitará com elas publicamente. Você cometeu esse ato em secreto, mas isso acontecerá diante de toda a nação. Davi confessou a Natã: de fato pequei contra o Eterno. Natã declarou: é verdade, mas essa não é a palavra final. O Eterno perdoa você. Você não morrerá, mas por ter ofendido o Eterno, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Eterno afligiu o filho de Davi, que a mulher de Urias deu à luz, e o menino ficou muito doente. Davi orou desesperadamente a Deus pelo menino. Ele jejuou, não saía do palácio e dormia no chão. Os oficiais do palácio tentavam tirá-lo do chão, mas ele não cedia nem se levantava para comer com eles. 7 dias depois, a criança morreu. Os criados ficaram com medo de dar a notícia a ele. Diziam: o que faremos agora? Enquanto a criança estava viva, ele não dava ouvidos ao que dizíamos. Agora que a criança morreu, se dissermos alguma coisa, não se sabe o que ele poderá fazer. Davi percebeu que os criados estavam cochichando e imaginou que o menino tivesse morrido. Ele perguntou: o menino morreu? Eles responderam: sim, morreu. Davi se levantou do chão, lavou o rosto, arrumou o cabelo, trocou de roupa e foi ao santuário adorar ao Eterno. Depois voltou para o palácio e pediu algo para comer. Puseram a comida diante dele e ele comeu tudo. Os criados perguntaram: o que está acontecendo com o Senhor? Enquanto a criança estava viva, o Senhor jejuou, chorou e ficou acordado a noite toda. Agora que o menino morreu, o Senhor se levanta e come? E respondeu: enquanto a criança estava viva, chorei e jejuei, pensando que talvez o Eterno tivesse misericórdia de mim e a criança sobrevivesse. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Posso trazê-la de volta? Posso ir me encontrar com ela, mas ela não pode vir a mim. Davi foi consolar sua mulher, Batseba, e depois de se deitar com ela, ela engravidou outra vez. Nasceu um menino e deram a ele o nome de Salomão. O Eterno o amou e enviou uma mensagem por intermédio de Natã: o menino deverá ser chamado Jedidias, amado do Eterno. Na guerra contra os amonitas em Rabá, Joabe conquistou a cidade real. Ele mandou mensageiros a Davi dizendo: estou atacando Rabá e acabei de controlar o reservatório de água da cidade. Reúna o restante das tropas, acampe-se ao redor, perto da cidade, e conquiste você mesmo a cidade. Do contrário, eu a conquistarei e receberei as honras por isto. Então Davi conduziu as tropas até Rabá, lutou e conquistou a cidade.
Ele pegou a coroa do rei da cidade, que pesava muito por causa do ouro e das pedras preciosas. Puseram a coroa na cabeça de Davi e saquearam a cidade, carregando tudo o que era de valor. Davi tirou todos os habitantes da cidade e os submeteu a trabalhos forçados, com serras, picaretas e machados, e na fabricação de tijolos. Ele fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Segundo Samuel 13. Algum tempo se passou, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito atraente chamada Tamar. Aminon, que também era filho de Davi, se apaixonou por ela. Ficou obcecado pela irmã a ponto de adoecer. Ela era virgem e ele não sabia como se aproximar dela. Aminon tinha um amigo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e ele era muito astuto. Ele perguntou a Aminon: "Por que você está definhando dia a dia, filho do rei? Não vai me dizer o que perturba?" Aminon respondeu: "É Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Estou apaixonado por ela." Jonadab sugeriu: "Faça o seguinte, vá para casa e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, peça a ele: mande minha irmã Tamar preparar uma comida para mim e me servir, mas ela deve prepará-la aqui, onde eu possa vê-la." Aminon foi para casa e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon pediu: "Mande minha irmã Tamar preparar alguns bolos aqui, onde eu possa vê-la e ser servido por ela." Davi mandou um recado para Tamar, que estava em casa naqueles dias: "Vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer." Tamar foi para a casa de seu irmão Aminon, na qual ele estava deitado. Ela fez a massa, preparou os bolos e os assou, enquanto ele a observava de sua cama. Mas quando ela trouxe a assadeira para servi-lo, ele não quis comer. Aminon disse: "Mande que todos saiam da casa." Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: "Traga a comida ao meu quarto, no qual podemos comer com privacidade." Ela levou os bolos que tinha preparado para o quarto de seu irmão, mas quando ela estava pronta para servi-lo, ele a agarrou e disse: "Venha para a cama comigo, irmã." Ela disse: "Não, meu irmão, não me violente. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Onde eu me esconderia depois e você cairia em desgraça? Por favor, peça permissão ao rei. Ele permitirá que eu me case com você." Mas ele não quis saber, era mais forte que ela, por isso a estuprou. Imediatamente, Aminon começou a sentir aversão por ela, mais intensa que o amor que tinha antes. Ele disse: "Levante-se, saia daqui." Mas ela disse: "Não, meu irmão, por favor. Isso é pior do que o que você acabou de fazer comigo." Mas ele não quis saber. Chamou seu criado e ordenou: "Leve esta mulher embora e tranque a porta depois que ela sair." O criado a mandou embora e trancou a porta. Ela vestiu uma túnica de manga comprida, pois era assim que as princesas virgens se vestiam na adolescência. Tamar jogou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica, escondeu o resto com as mãos e saiu chorando. Seu irmão Absalão perguntou: "O que houve? Aminon abusou de você?" "Deixa, minha irmã, não conte nada a ninguém. Ele é seu irmão, não se incomode com isso." Tamar, muito traumatizada, foi morar na casa de Absalão. O rei Davi soube de tudo o que aconteceu e ficou furioso, mas não repreendeu Aminon. Davi o amava muito porque era o primogênito. Absalão não dirigiu mais a palavra a Aminon, nem boa nem ruim. Passou a odiá-lo depois que ele abusou de sua irmã Tamar. 2 anos se passaram. Certo dia, Absalão tosqueava ovelhas em Baal-Razor, perto do território de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para festejar. Convidou também o rei, dizendo: "Estou tosqueando ovelhas e quero que venha com seus criados." Mas o rei disse: "Não, meu filho, desta vez não posso, nem poderia levar toda a família. Seria muita gente para você." Apesar de Absalão insistir, Davi não aceitou, mas deu ao filho sua bênção. Absalão disse: "Se você não vier, deixe meu irmão Aminon vir." O rei perguntou: "Por que ele precisa ir?" Absalão tanto insistiu que o rei concordou e permitiu que Aminon e os demais filhos do rei fossem festejar com ele. Absalão preparou um banquete à altura do rei e orientou os seus criados: "Fiquem atentos. Quando Aminon tiver bebido bastante e estiver alegre e eu disser: 'Matem Aminon,' vocês o matarão sem piedade, não tenham medo. A responsabilidade é minha,
Coragem, vocês vão conseguir. Os criados de Absalão fizeram a Aminon exatamente o que o seu senhor tinha determinado. Os outros filhos do rei, assustados, montaram em suas mulas e sumiram. Estavam ainda a caminho quando o rei ouviu os rumores. Absalão acabou de matar todos os filhos do rei. Não sobrou nenhum. O rei imediatamente rasgou as próprias roupas e jogou-se ao chão. Todos os que presenciaram a cena fizeram o mesmo. Neste momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e explicou: Meu senhor não precisa se preocupar, pois todos os filhos do rei estão vivos. Apenas Aminon foi morto. Isto aconteceu porque Absalão estava furioso desde que Aminon abusou de sua irmã Tamar. Então, meu senhor, o rei não precisa imaginar o pior, achando que todos os seus filhos morreram. Repito, apenas Aminon morreu. Depois disso, Absalão fugiu. Naquele momento, a sentinela viu uma nuvem de poeira subindo da estrada de Oronim, na encosta da montanha. Ele contou ao rei: Acabei de ver um grupo na estrada de Oronaim, em torno da montanha. Então Jonadab disse ao rei: Veja, são os filhos do rei voltando como eu disse. Logo que ele terminou de falar, os filhos do rei entraram chorando desesperadamente. O rei e todos os seus criados se juntaram a eles e choraram muito. Davi ficou de luto muito tempo pela morte de seu filho. Depois de fugir, Absalão pediu asilo a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Ficou ali 3 anos. O rei finalmente desistiu de perseguir Absalão, pois já tinha se consolado pela morte de Aminon. Novo Testamento. Lucas 16. Jesus conta uma história aos seus discípulos. Um homem rico contratou um administrador. Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais. Então o homem resolveu tirar satisfação. O que é isso que ouço a seu respeito? Você está demitido e quer uma auditoria completa das contas. O administrador disse para si mesmo: O que vou fazer agora? Perdi meu emprego. Não sou forte o bastante para trabalhos pesados e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei. É isso que eu vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Assim ele fez. Um após outro, chamou as pessoas que deviam para seu patrão. Ao primeiro disse: Quanto você deve ao meu patrão? 100 jarros de azeite de oliva, foi a resposta. O administrador disse: Aqui está. Pegue sua conta, sente-se ali e escreva 50. A outro devedor ele disse: E você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. Ele disse: Pegue sua conta e escreva 80. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim, vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. Jesus prosseguiu: Se você é honesto nas pequenas coisas, será honesto nas grandes coisas. Se você é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto nas grandes coisas. Se você não é honesto em cargos menores, acha que alguém irá promovê-lo a gerente? Nenhum trabalhador serve 2 patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo, ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Depois de ouvir isso, os fariseus que eram obcecados por dinheiro passaram a olhá-lo com desprezo, tratando-o como alguém indigno. Jesus reprovou essa atitude e disse: Vocês são mestres em parecer importantes na frente dos outros, mas Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Aquilo que a sociedade acha fantástico, Deus, que vê o íntimo, chama de horroroso. A lei de Deus e os profetas alcançaram o auge em João. Agora é a hora do reino de Deus, as boas notícias que atraem homens e mulheres. O céu pode se desintegrar e a terra se dissolver, mas nenhuma simples letra da lei de Deus ficará obsoleta. Usar a legalidade do divórcio como justificativa para a cobiça sexual é adultério.
Usar a legalidade do casamento como justificativa para a cobiça sexual é adultério. Havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras. Um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico e seus melhores amigos eram os cães que vinham lamber suas feridas. Mas um dia o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, atormentado, olhou para cima e viu Abraão ao longe na companhia de Lázaro e implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar a minha língua, estou em agonia neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só viu desgraça. Agora tudo mudou. Ele é consolado e você sofre. Além do mais, há um grande abismo entre nós. Mesmo que quisesse, ninguém pode ir daqui para onde você está, e ninguém daí pode vir até nós. Mas o rico suplicou: Permita-me então fazer um pedido. Envia Lázaro à casa do meu pai e de meus 5 irmãos para diverti-los. Não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: Ele já tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo. Agora, se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir e mudar de vida. Mas Abraão afirmou: Se eles não ouvem Moisés nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos queirá convencê-los.